Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer outro exercício da monitoria. Dessa vez eu vou fazer o capítulo 21, ainda sobre forças, o exercício 9 do Halliday, da edição 9 também. Esse exercício ele diz o seguinte no enunciado: duas esferas condutoras iguais, mantidas fixas, se atraem mutuamente com uma força eletrostática de 0,108 newtons, quando a distância entre os centros é de 50 centímetros. As esferas são ligadas por um fio condutor de diâmetro desprezível. Quando o fio é removido, as esferas se repelem com uma força de 0,0360 newtons. Supondo que a carga total das esferas fosse inicialmente positiva, determine a carga negativa inicial de uma das esferas e b, a carga positiva inicial da outra esfera. Certo, esse é o enunciado. Então, tirando as informações que ele deu, que no primeiro momento o desenho ficou um pouquinho ruim, mas dá para identificar que no primeiro momento as cargas se atraem. Aqui, não ficou muito bom a setinha, mas elas estão se atraindo nesse primeiro momento, que é a força 1 agindo. Depois do fio ter conectado elas, a carga vai ser distribuída, né? Aí então ele foi desconectado, aí as cargas, as partículas se repelem, as esferas, né? E ele me deu essas duas informações, que são a força 1 no momento em que elas se atraem e a força 2 depois que elas foram conectadas. Além dessa distância que eu chamei de L aqui, que é entre o centro das esferas. Ele falou que é 50 centímetros, fazendo as conversões, é 0,5 metros. O K, que é a minha constante, eu uso como 8,99 vezes 10 a nona. Eu não sei se o Cícero usa como 9, mas aí vocês veem como ele prefere usar e vocês fiquem habituados a isso. A gente tem a fórmula da força normal e a gente já tem o resultado dela. O que o exercício pede são as cargas, inicialmente. Quem que são as cargas? Ele quer quem é a carga positiva e quem é a carga negativa. O sinal delas era meio óbvio porque o enunciado disse pra gente que elas se atraem. Então, Q1 vai ter sinal oposto a Q2, em termos de carga. Aí a fórmula de carga está aqui, todo mundo conhece, e com o valor que ele me indicou, certo? Aí aqui eu preciso saber as cargas. Então eu vou passar todo mundo para o outro lado, ok? O r quadrado, que é o da fórmula, no meu caso é a minha distância que eu chamei de L aqui, mas na fórmula sempre aparece como R, eu passo multiplicando. E o meu K, que é da constante, eu passo dividindo. Ficaria isso. Eu não coloquei de novo com os valores, mas se vocês quiserem fazer na calculadora, vai dar esse valor de 3 vezes 10 a menos 12. Aqui. Nesse caso aqui. Ele está em módulo aqui em cima, por isso que ele está positivo. Da nossa própria fórmula. Se a gente tirar o módulo, a gente sabe que elas vai virar negativo, porque elas se atraem inicialmente. Isso já foi dado pra gente, no enunciado mesmo. Então, se a gente retirar o módulo, a gente sabe que esse produto entre as cargas vai ser negativo, ok? Agora vamos para a força 2. A força 2 é depois das esferas terem sido ligadas. Ou seja, a carga entre as esferas é igual, tanto em sinal quanto em... O valor delas, né? Vão ser igual porque ela foi distribuída entre as duas cargas aqui. Por isso que agora, na fórmula, eu coloquei como sendo um Q maiúsculo igual e não denominei Q1 e Q2. Novamente agora a gente aplica a fórmula de força eletrostática e a gente tem o nosso resultado que o enunciado deu, que nós tiramos lá em cima. Agora é fazer a mesma coisa de isolar a carga, só que nesse caso as cargas vão ser iguais. Ou seja, o Q ao quadrado, que é o produto daqui, dessa parte de cima. Aí o outro lado da igualdade, que a gente vai passar todo o resto. A gente já tinha o 0,360, que é o newtons que foi dado. A distância entre elas, que continua a mesma, o R, no meu caso, é o L aqui. E o K também. Passando, nesse caso aqui eu coloquei só para vocês conseguirem enxergar. E fazendo essas continhas aqui, a gente vai chegar a esse resultado, de 1 vezes 10 a menos 12. Só que isso é a minha carga final ao quadrado. Aí a gente tira ao quadrado, eu não consegui achar um símbolo de raiz, então eu coloquei em forma de fração aqui. Mas aí jogando isso na calculadora, 1 vezes 10 a menos 6. Só que o que a gente sabe quando duas cargas são... duas partículas, duas esferas são conectadas por um fio? A carga entre elas vai ser distribuída.
tanto se elas forem positivas, negativas, uma positiva e outra negativa, elas vão procurar um equilíbrio. Então, o que eu posso dizer? Que quando eu conectei esse fio, eu distribuí as cargas, ou seja, Q1 mais Q2, ok? Vai ser igual à minha carga resultado, a minha carga final. Q1 mais Q2 dividido por 2, porque eu vou dividir essa minha carga entre as duas esferas. Elas vão procurar o equilíbrio, as duas mantendo a mesma carga, ok? Por isso é esta formulazinha aqui. Q1 mais Q2 dividido por 2 igual a Q. Essa daqui foi o que nós descobrimos aqui em cima, com um sinal de negativo já porque eu tirei do módulo. Agora é só eu trabalhar com o que eu tenho aqui. Eu tenho que Q1 mais Q2, eu vou passar o 2 para o outro lado. Q1 mais Q2 é igual a 2Q. E eu já tenho o meu valor de Q aqui, então é só multiplicar ele por 2 que eu encontro esse resultado aqui. De Q1 mais Q2, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Agora, a gente tem que pensar no seguinte. Eu já tenho 3 equações, duas, que me dizem alguma coisa sobre a carga. Então eu tenho que Q1 mais Q2 igual a 2 vezes 10 a menos 6. Positivo. Q1 mais Q2 é positivo. E eu tenho que Q1 vezes Q2 é igual a menos 3 vezes 10 a menos 12. Agora, não tem um jeito simples. Quando eu fiz pela primeira vez, eu só tentei chutar valores para conseguir responder essas duas igualdades aqui. De que Q1 vezes Q2 é igual a menos 3 vezes 10 a menos 12, assim como Q1 mais Q2 é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Com isso, a gente tenta experimentar alguns valores para satisfazer essas duas equações. O que eu encontrei foi o seguinte: poderia ser o oposto, mas os valores seriam esses. Que Q1 é igual a menos 1 vezes 10 a menos 6 e que Q2 é igual a 3 vezes 10 a menos 6. Porque com esses valores, eles satisfazem as duas equações que eu tinha dito anteriormente. Que Q1 vezes Q2 é menos 3 vezes 10 a menos 6. Aqui, ó, Q1 vezes Q2. Menos 1 vezes 3, menos 3. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 12. Agora, Q1 mais Q2 é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Q1 mais Q2. Q1 é menos 1 vezes 10 a menos 6. Q2 é 3 vezes 10 a menos 6. 3 menos 1, 2. 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. E com isso a gente responde as perguntas que foram feitas. A gente não consegue saber quem é quem, né, nesse caso, Q1 e Q2. Tanto é que o enunciado só diz a carga negativa inicial de uma das esferas e a carga positiva inicial da outra. A gente não consegue saber quem que é quem, nem inicialmente, não no início, mas a gente consegue descobrir isso. E respondidas as perguntas do enunciado, é esse o exercício sobre o último exercício, né, sobre as forças, que agora eu vou entrar em campo também para tentar acompanhar o professor. É isso, se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas eu achei melhor do que tentar fazer tudo à mão, como eu fiz outro vídeo, que acabou ficando muito longo, né? Que eu fui fazendo junto também. Aí eu tentei deixar tudo pronto, o mais organizado que eu consegui. Mas se alguém não entendeu alguma passagem, ficou em dúvida alguma coisa, de onde eu tirei alguma forma, vocês podem me mandar mensagem, ok?